sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso de pré-cálculo. Hoje a gente vai começar a falar de função constante e função afim. Preparados? Então vamos para as aulas. Nosso capítulo 6 do curso de pré-cálculo, a gente vai falar de função constante e função afim. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar de função constante com a seguinte definição. Uma aplicação f dos números reais, do conjunto dos números reais, no conjunto dos números reais, então de R em R, ela vai ser uma função constante quando cada elemento x dos números reais associa sempre ao mesmo elemento c pertencente aos reais. Então lembra que uma função ela é uma relação binária que leva elementos de um conjunto para outro, satisfazendo as condições que definem ela ser uma função. Por exemplo, ela não, todos os elementos do primeiro conjunto têm que estar apontando para um elemento no segundo conjunto. Todos, sem exceção. Se pelo menos um elemento do conjunto de partida não estiver apontando para um elemento do conjunto de chegada, então isso já não é uma função. Outro pré-requisito é que, outra condição é que cada elemento do conjunto de partida tem que apontar para somente um elemento do conjunto de chegada. Ok, então lembrando disso, fazendo essa breve revisão do que é uma função, a gente vai dizer que essa função ela é uma função constante quando todo elemento do conjunto de partida associa sempre ao mesmo elemento do conjunto de chegada, que é um valor C, um valor constante, ok? Então a gente pode escrever essa relação aqui, ó. Para cada valor de entrada, a gente tem sempre o mesmo valor de saída. No gráfico, o gráfico ele fica assim, ó. Ele fica uma função horizontal, paralela ao eixo x, que pode estar em cima do próprio eixo x, né? E que ela encontra o eixo y no ponto 0 e C. Então todos os pares ordenados que tem um valor de x aqui, vírgula C, porque é sempre a mesma saída, fazem parte de uma função constante, ok? E esse C pode ser qualquer valor, pode ser qualquer valor real, né? Pode ser 1, 2, 3, 10,5, raiz de 3, ou pode ser números negativos, né? Então, para qualquer função representada num gráfico como uma linha, uma reta horizontal paralela ao eixo x, não importa onde ela esteja, a gente chama de função constante. Também vou lembrar aqui que, sendo que todas as saídas são C, a imagem dessa função, né, ela é somente o número C. Então o conjunto imagem é um conjunto unitário, ok? Assim a gente tem uma função constante. A imagem de uma função constante é um conjunto unitário. Dois exemplos da definição de função constante podem ser representados aqui, ó. Nesse exemplo pede para a gente construir os gráficos das aplicações de R em R definidas por... O primeiro é y igual a 3. Então, quando a gente simplesmente diz que é uma aplicação de R em R, y igual a 3, automaticamente a gente entende isso como uma função, porque satisfaz os pré-requisitos de ser função, e a gente sabe que é representado por uma reta horizontal que passa, né, que intercepta o eixo y em y igual a 3. Então a gente tem 1, 2, 3. Então aqui, ó, no 3, essa reta horizontal que passa aqui pelo ponto 0 e 3. Ok? Ponto aqui. Então essa aqui é a representação gráfica dessa função constante y igual a 3. Aqui a gente tem, no segundo exemplo, y igual a menos 1. Então é exatamente a mesma coisa, só que passando agora pelo menos 1 aqui, ó, em y. Então aqui a gente tem esse ponto, que é a interseção,
entre a função e o eixo y é no ponto 0 e menos 1. Ok? Então aqui nesse ponto, 0 e menos 1, ele intercepta e segue paralelo ao eixo x, retas horizontais.